Fala galera, como vocês estão? Meu nome é Thaís, sejam todas bem-vindas ao meu canal. Você artesã sempre fica em dúvida em quanto vender as suas peças ou pior, acha que está vendendo barato demais? Hoje vou te ensinar de forma prática a calcular o preço do seu artesanato de forma justa, valorizando o seu tempo, o seu talento e o seu trabalho. Já se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like para dar um up aqui no canal. E eu conseguir trazer mais assuntos aqui do mundo artesanal e de empreendedorismo aqui também para vocês. É sempre uma polêmica falar de preço, porque cada região tem o seu valor de matéria-prima, de quantidade de possíveis clientes e também cada artesã demora um tempo específico para fazer cada determinado tipo de peça. Especialmente se você levar em conta os anos de práticas de algumas e algumas que estão iniciando por agora. Para você que tem dúvida de como começar a vender o seu artesanato, como grandes empresas fazem para fixar os seus clientes e aumentar as suas vendas, assista o meu último vídeo aqui no canal. Táticas de empresas multinacionais aplicadas aí para o seu artesanato. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para esse vídeo. Muita gente acaba cobrando só o preço do material ou vai no achômetro mesmo. Sabe o que acontece? Prejuízo, cansaço e até vontade de desistir. Aqui hoje vou te ensinar 4 maneiras de você poder precificar a sua peça, inclusive uma fórmula que eu mesma desenvolvi e vou passar aqui para vocês. A primeira forma e mais comum de se calcular o preço de uma peça de artesanato é o material gasto vezes 3, onde um é o lucro, um é o material gasto e um é a mão de obra. A segunda forma mais comum de vocês calcularem aí, que é muito parecida com a primeira, é o valor gasto vezes 4, onde 2 é o lucro, 1 é a matéria-prima, né, os materiais, e outro é a mão de obra. Aqui, nessas duas formas, não tem muito segredo. Você pega o material e multiplica por 3 ou por 4. A terceira forma de precificar, e também que é muito comum, é pela calculadora da marca Círculo, que é uma forma mais fácil de fazer, mais automatizada, mais rápida por um aplicativo já pronto, mas que também não é muito aprofundada. Então comenta aqui embaixo se você também tem interesse que eu grave um vídeo ensinando como usar essa calculadora da Círculo. Vou deixar aqui na descrição o nome do aplicativo da Círculo para quem tem interesse, né? Para quem quer dar uma olhadinha ali. Essas 3 formas que eu expliquei aqui na hora de precificar, normalmente são para precificar peças mais simples, que não demandam muitas técnicas de costura, de tipo de fio, de colagem e tudo mais. Então, se você tiver uma peça mais trabalhada, mais diferente, você vai ter mais dificuldade na hora de precificar essas peças. A partir do meu cálculo, uma fórmula que eu mesma desenvolvi, é uma forma mais detalhada e específica, onde você vai ver realmente onde vai todos os seus gastos e investimentos. Todos esses anos de empresa, sei de alguns custos que no primeiro momento muitas pessoas não percebem. Às vezes a artesã está levando prejuízo ou coloca uma peça cara demais e nem sabe o motivo. Super importante você precificar bem as suas peças. Nesses casos que eu acabei de mostrar, o grau de dificuldade não é levado em consideração, mas isso tem solução. Precificar bem é o primeiro passo para você viver do seu artesanato com segurança. Pode ser um pouco difícil no começo para você entender, mas eu tô aqui para te ajudar. E caso necessite, pare um pouquinho o vídeo e depois prossiga. Eu indico você assistir o vídeo completo e depois pegar um caderno e uma caneta e ir anotando as partes importantes. É necessário você não ficar alienado sobre as suas contas. É importante você saber o que está cobrando em cada peça, até para saber quanto dar de desconto ou cobrar quanto por uma peça mais difícil. E também de qual parte você vai tirar o dinheiro para reinvestir na sua empresa. Então bora lá. Esse cálculo ele serve para qualquer tipo de peça artesanal. Se você está vendo esse vídeo pela segunda vez, é a hora de pegar a sua calculadora, o seu caderno e sua caneta para anotar. A fórmula é mão de obra mais material, mais grau de dificuldade e mais os custos, que são os fixos e os variáveis. Vocês podem observar que são 2 partes desse cálculo. Era a parte da chave e depois os custos, que ali mais pra frente eu explico o motivo de serem separados. Primeiro de tudo, quanto você quer ganhar por mês com o seu artesanato? Seja realista com a sua vida. Claro que para sonhar, a maioria das pessoas querem ganhar pelo menos 2.000 trabalhando 1 hora por dia. Mas seja consistente com a sua realidade. Você trabalha fora, é CLT, estuda, tem filho pequeno que demanda mais tempo, faz faculdade, faz algum curso técnico, trabalhe com a realidade que você vive. Lembrando que quanto mais horas de trabalho você colocar no seu mês, mais barato vai ficar a sua mão de obra. Quanto maior o salário que você colocar para ganhar, mais caro vai ficar a sua mão de obra. Vou fazer uma simulação de uma artesã chamada Dona Ana, que quer ganhar 1.500 trabalhando 8 horas por dia, 6 dias da semana. Então, retirando os domingos, ficarem em média 26 dias no mês.
1.500 dividido em 26 dias dá 57,69. Arredondando, a gente coloca ali 58. Esses arredondamentos vão ajudar na hora de fazer essas continhas ali no final. Para cada dia de trabalho de mão de obra para fazer uma peça, ganhando 1.500 no mês, essa artesã vai cobrar R$ 58,00 por mão de obra por dia trabalhado. Uma peça que é confeccionado em dias inteiros de mão de obra, é só você multiplicar. Por exemplo, você gasta 3 dias para fazer determinada peça. Então, são 58 vezes 3, que dá 174 de mão de obra. Então, agora vamos calcular a hora de trabalho da dona Ana. Essa parte vai te ajudar a calcular em produções feitas em dias quebrados. Por exemplo, 1 dia e 4 horas, 1 dia e 6 horas e assim por diante. Para calcular a hora trabalhada da dona Ana, a gente pega os R$ 58,00, que é o dia inteiro trabalhado dela, divide pelas 8 horas que escolhemos lá atrás que ela estaria disposta a trabalhar, que fica R$ 7,25 por hora. Vamos simular aqui que a dona Ana gastou 1 dia e 4 horas para fazer uma passadeira de 1,40 m. O valor de mão de obra é R$ 58,00 por um dia inteiro, mais R$ 29,00 por 4 horas, que são 7,25 vezes 4. Isso tudo dá R$ 87,00. Então, dependendo da quantidade de horas que você demora para fazer uma determinada peça, vai mudar a quantidade do valor da sua mão de obra. Isso auxilia na hora de você precificar uma peça que é mais difícil de ser confeccionada. Se você, crocheteira aí, consegue fazer uma passadeira mais um tapetinho nesse mesmo tempo, e quer ganhar o mesmo valor da dona Ana nas mesmas condições de trabalho dos 1.500, 8 horas trabalhadas, então a sua mão de obra para uma passadeira e um tapetinho vai ser os mesmos R$ 87,00. Ou seja, ao final, o seu jogo de tapete, que é um tapetinho, e mais uma passadeira vai ficar mais barato proporcionalmente em relação à dona Ana. Então você, se quiser, pode cobrar mais barato e pegar mais encomendas aí ao longo do mês. E muitas de vocês podem pensar, tá muito caro ou tá muito barato. O valor do seu produto vai ser de acordo com as horas trabalhadas, o dia trabalhado e quanto você escolheu ganhar com o artesanato. Então, por isso que eu sempre reforço, seja consistente com o valor que você quer ganhar e quanto de tempo que você está disposta a trabalhar com o artesanato. Inclusive, se você está disposta a se profissionalizar como artesã, você aí já conhece a carteirinha do artesão? Ela é uma forma gratuita de participar de feiras, ministrar cursos e tem várias outras vantagens que eu explico em um outro vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse e quer fazer sua carteirinha, que é gratuita. Feito o valor da sua mão de obra, agora vamos para o valor do material. Para isso, uma super ajuda é a balança que você encontra em sites e lojas de utilidade. Vamos supor que para a passadeira de 1,40 m, a dona Ana comprou 1 kg de barbante, que aqui na loja, hoje, em julho de 2025, é R$ 26,90. Para quem não sabe, nós temos um armarinho aqui em Goiânia, no estado de Goiás. Trabalhamos com linhas, fios, acessórios, enxovais, tudo nessa onda aí de produtos de crochê. Enviamos para todo o Brasil e despachamos também por caminhão ou transportador. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link que tem o nosso site meloverissimo.com.br, onde vocês encontram todos os valores dos nossos produtos, as formas de envio também e o valor do frete, quando chega, tudo certinho. Então vamos lá, gente. Vamos supor que dona Ana comprou aqui hoje R$ 26,90 um barbante de 1 kg, mas só utilizou 600 gramas dele numa passadeira de 1,40 m. A conta é 1 kg custou R$ 26,90. Para descobrir o valor de 600 gramas, só você pegar os R$ 26,90, dividir por 1.000 e multiplicar pelas 600 gramas. E vai dar no valor de R$ 16,14 de material. Então, se você aí em casa quiser acrescentar nos seus materiais pérolas, fita de cetim, um forro de uma peça de vestuário, um botão ou qualquer outro tipo de acessório, você inclui aqui na parte dos materiais. Então, de mão de obra era 87 e deu 16,14 de material, totalizando ali 103,14. Então, até agora, a dona Ana tem o valor gasto de todos os materiais para fazer aquela determinada peça, mais a prospecção de ganhar R$ 1.500 no mês com o artesanato. Por que prospecção? Porque agora a dona Ana ela tem que pegar encomendas para trabalhar às 8 horas por dia, 26 dias do mês, que era a simulação que a gente tinha feito lá no começo. Então, por isso que é necessário você aí, artesã, ser realista com o que você está disposta a fazer. Então, o valor do material mais a mão de obra, você está tirando o valor que você comprou os materiais mais o seu salário mensal.
Agora vem o grau de dificuldade. É aqui que antes de você fazer o trabalho, você vai imaginar o grau de dificuldade daquela peça. Grau de dificuldade de trabalhar com aquele tipo de fio, a beleza da peça, se você vai criar a peça do zero, se é uma peça exclusiva, se você vai ter que bordar à mão, se você vai ter que colocar forro, ou se é mais difícil de achar aquela cor ou fio específico. Aqui eu coloquei 10%. 3% porque Dona Ana não gosta de trabalhar com determinado tipo de fio. Às vezes, à noite, é mais difícil de trabalhar com fios escuros, marrom, preto, assim por diante. 2% pelo grau de dificuldade, que é um pouco difícil, mas Dona Ana achou uma aula gratuita. 5% é de uma peça que Dona Ana nunca fez. Então, ela é novidade no catálogo dela. Como Dona Ana nunca fez, é novidade no catálogo dela. Então, 5% coloquei nessa quantidade de porcentagem. Se é uma peça exclusiva que você tem que criar, você vai colocando mais porcentagem. Isso aqui é só uma simulação e assim vai. Então vamos pegar o 103,14 e aumentar 10%, que vai ficar 113,45. Até agora temos mão de obra, material, mais grau de dificuldade, que deu 113,45. Eu tenho uma pergunta para Dona Ana. Dona Ana vai tirar do seu salário de R$ 1.500 para fazer uma melhoria no seu ateliê, para fazer uma divulgação? Não, o dinheiro das melhorias vai ser do lucro. Então o lucro vai ser da beleza daquela peça, da criação dela, da exclusividade. Então isso tudo você vai colocar ali na parte das porcentagens. Por que eu gosto de trabalhar com porcentagem? Porque se você vender mais, você vai gastar mais com material, vai gastar mais tempo, vai usar mais a criatividade e vai lucrar mais também. E se você vender menos, vai ter menos trabalho, também vai ser menor o valor monetário. Mas a porcentagem ajuda para você ter uma base padronizada para aplicar em qualquer peça. Lembrando, gente, que uma peça mais difícil, ela demanda mais tempo. Na hora da Dona Ana fazer o cálculo da mão de obra da peça dela que vai ser mais difícil, ela já vai colocar mais tempo do que um dia e 4 horas. Então a peça já vai ficar mais cara para a cliente dela. E ela vai continuar ganhando seus R$ 1.500. Mas vai demorar mais dias para fazer. E vai pegar uma quantidade menor de encomenda, mas vai ganhar os mesmos R$ 1.500. Sim, vai. Tá dando para entender tudo, né, gente? Então, com essa forma, você consegue ver realmente quanto que está ganhando, mesmo vendendo pouco ou mesmo vendendo muito. Então vamos para uma das partes polêmicas da internet, que é colocar ou não conta de água, energia e internet da artesã mesmo trabalhando em casa. Essa é a parte dos custos fixos. Vamos separar aqui Dona Ana pessoal e Dona Ana profissional. A conta de água, energia, internet da Dona Ana, que é casada com seu João e tem 2 filhos, é uma. A da Dona Ana profissional, que gasta aquela água, energia e internet no momento que ela está fazendo o artesanato, é outra. Por que eu falo isso? Porque às vezes as artesãs colocam aí R$250 de conta de água, energia, todos esses gastos ali, que é um valor muito alto para um ateliê, mas ela está fazendo crochê 3 horas por dia, 2 vezes na semana. Então o valor correto não é os 250, é um valor menor que isso. Você tem que fazer o proporcional. O dinheiro de pagar a água, energia e internet pessoal da Dona Ana é o dinheiro pessoal dos 1.500 que ela está ganhando por mês. Então cuidado na hora de você colocar esses preços nos valores dos seus artesanatos. Não misture os custos pessoais com os custos profissionais. Se você gasta R$100 de energia, 70 de água e 80 de internet, você vai estar gastando os R$250 por mês. Um mês tem 720 horas, que são 30 dias vezes 24 horas por dia. Dona Ana vai trabalhar 208 horas, que são os 26 dias completos do mês vezes 8 horas. Dá menos de 1/3 daquele valor dos R$250. É claro, porque tem que dormir, tem que comer, tem que ter as atividades de lazer. Então você observa que quem coloca os gastos completos da casa de água, energia e internet está colocando um custo que não é profissional e sim pessoal. Se você quer aumentar o valor da sua peça, aumente lá no grau de dificuldade e não aqui nos custos. Então vamos lá, 250 dividido por 720 horas, que são as horas completas ali do mês. Se Dona Ana não dormisse, não comesse, não tivesse horas ali de lazer, não tirasse nenhum intervalo, daria 35 centavos por hora. Vezes 208 horas, que são os 26 dias trabalhados, 8 horas por dia, dá 72,22 por mês. Então, daqueles 250, ficou 72,22 por mês. Como as peças de vocês não são confeccionadas em dias completos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e sim 2 dias e 8 horas,
2 dias e 3 horas, 5 dias e 2 horas e assim por diante. Precisamos calcular o custo não só por dia, mas por hora também. Então, 72,22 que é por mês vai dar os 35 centavos que eu já falei ali anteriormente, mas vou fazer essa conta novamente para vocês entenderem melhor. Vamos pegar os 72,22, que é o custo fixo pelo mês todo, né? Das 8 horas trabalhadas, dividido por 26 dias trabalhados, que vai dar 2,78 por dia. Dividido pelas 8 horas, vão dar 35 centavos por hora de custos fixos. Lembra que Dona Ana falou que iria gastar 1 dia e 4 horas lá atrás para fazer a passadeira? Então vai ficar 2,78, que é o dia completo de custos fixos, mais 35 centavos vezes as 4 horas, que vai dar 4,18 por custo fixo daquela determinada peça. E você lembra que lá atrás Dona Ana é casada com o seu João, tem 2 filhos? Então esse valor ele deveria ser dividido por 4. E falando mais especificamente, tem gente que tem 2 filhos mais jovens, 2 filhos adolescentes que gastam mais. Então se a gente for falar desse assunto, dá muito pano para manga. Mas aqui eu vou dividir somente por 2, como se fosse Dona Ana e seu João. Então seria 2,9 para aquela determinada peça de custos fixos. Por isso que muita artesã não coloca um valor específico desses custos de água, energia e internet. Coloca só por alto mesmo, e também por isso que existe toda essa briga da internet de colocar conta de água ou energia nos produtos finais ali, nos custos de vocês. O que eu acho? Eu acho que tem que colocar sim, mas tem que colocar o cálculo correto. Não colocar o cálculo da casa toda. Agora, se você tem um aluguel, você já é uma artesã que tem pequena ou média empresa. Então, seus gastos vão ficar bem maiores com esse aluguel. Ele entra aqui também nesses custos fixos. Por isso que muitas vezes um artesão que está trabalhando em casa, está indo bem, e quando monta uma lojinha que tem que pagar aluguel, por menor que seja, ela desiste, ela não dá conta. Os gastos fixos ficam bem maiores, porque não é só o gasto do aluguel, você vai gastar mais com material de limpeza para limpar o ateliê, mais com taxinha de cartão e tudo mais. Então, se você já é uma artesã maior, você deve colocar esses custos de aluguel aqui na parte de custos fixos mesmo. Porém, se você não tiver peças que agregam valor, o seu custo vai ser maior que a sua mão de obra e que o seu material. Então, os custos vão engolir o seu lucro. E às vezes, por isso você acha que a conta não está fechando. É importante você começar com pouco investimento, com o que tem. Então, até agora nós temos mão de obra, mais material, mais grau de dificuldade e mais os custos fixos. Agora vamos para os custos variáveis. Os custos variáveis são os custos que você não precisa pagar se você não abrir, que você só gasta quando vende. Ou seja, é embalagem, frete, se você paga motoboy, se paga moto-Uber, se você paga passagem para entregar o produto para sua cliente e assim vai. Por que não colocamos os custos fixos e variáveis logo depois dos custos materiais? Porque o grau de dificuldade é em porcentagem e se você colocar esses valores antes da porcentagem, é como se você quisesse ganhar em cima da sua embalagem e do frete. Isso vai auxiliar até na hora do seu financeiro. Os custos têm que ser sempre ao final. E eu relembro aqui novamente, se você quer vender uma peça mais cara, coloque lá no grau de dificuldade e não aqui no final de tudo. Porque vai facilitar também para você saber especificamente quanto que você está ganhando e quanto você pode reinvestir na sua empresa de artesanato. Então vamos supor que Dona Ana gastou R$10 com embalagem e vai entregar as peças dela de ônibus, que aqui em Goiânia é R$4,30 a passagem. Então R$4,30 vezes a ida e a volta, R$8,60, mais os R$10 de embalagem, R$18,60. Caso você entregue mais que uma encomenda no dia, você já vai estar ganhando a mais em cima desse custo. Então é uma ótima tática também você entregar mais que uma encomenda em um dia específico, principalmente se tiver proximidade ali nas regiões. Aqui o seu cálculo já está finalizado. Mão de obra, mais material, mais grau de dificuldade e mais os custos fixos e variáveis, totalizando ali R$134,15. Então, se a Dona Ana gastar um dia inteiro mais 4 horas para fazer aquela passadeira de 1,40 m com 600 gramas de barbante, tendo aquele grau de dificuldade e aqueles custos, ela vai vender em média aquela passadeira a R$135. Podendo misturar as cores, que é o mesmo preço do valor de barbante, o modelo, sendo que tem que ser os 600 gramas. Se ela fazer mais rápido, a mão de obra dela vai ficar mais barata e ela pode vender a passadeira mais barata. Se for uma passadeira mais simples, ela não vai colocar aqueles graus de dificuldade que a gente colocou ali anteriormente. E vai ficando mais barato e assim vai. Então aqui ela vai estar retirando o seu salário mensal,
os custos dos materiais, o seu lucro através do grau de dificuldade, até também para depois ela poder reinvestir, e os custos sendo fixos e variáveis. Uma pergunta que você pode estar se fazendo aí assistindo o meu vídeo. Thaís, onde eu coloco o valor que eu investi na minha empresa de artesanato? Da minha agulha, do meu contador de ponto, da minha fita métrica, da minha prateleira. Esse é o investimento que você teve para abrir a sua empresa de artesanato. Sem isso, a sua empresa não abriria, mas você não vai colocar ele como custo. Você vai retirar ele na sua parte dos lucros, na sua parte de grau de dificuldade. Ele vai variando ali conforme você vende, mais ou menos de acordo com o tempo, de 5 em 5%. E cada peça que você vai vender, você vai retirar esse valor investido. Você já deve ter ouvido falar de empresas grandes que conseguiram retirar o investimento em 3 anos, em 2 anos, em 1 ano. Eles retiram esse valor do lucro. Depois de pagar todos os custos, toda a sua matéria-prima, eles vão fazendo retirada do investimento inicial. E algumas empresas ainda buscam reinvestir esse lucro em patrocínio. Divulgação, no caso você aí artesã de uma cadeira mais confortável, uma mesa mais bonita. Então isso tudo é retirado do lucro. E não simplesmente vai virar custo e você vai embutir no seu preço. Tem gente que pode achar complicado, mas se você fizer uma única vez o valor da sua mão de obra, mais o valor dos seus custos fixos, o resto é adaptável. E qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar a mensagem aqui embaixo que eu tô sempre respondendo vocês. Uma ajuda na hora de precificar é você ver também o valor de mercado e fazer combos para agregar ali no valor do final do mês. Se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que precisa saber disso. Espero ter ajudado. Tchau, tchau!